Fala, meu povo! Bom dia pra vocês, hein? Começando um cafezinho de hoje. Tá aqui, ó. Marcas de café. Coloquem aqui o seu café. Eu vou falar de Manchester City 0, Liverpool 2 e vai ter uma segunda parte do café, que vai ser um outro vídeo. Decidi fazer separado para falar sobre a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e o muito mau início de temporada do Cruzeiro. Vou fazer esse porque tem bastante gente mandando mensagem sobre o tema. Sobre Manchester City e Liverpool, eu vou dividir também em duas partes. A primeira é sobre jogo e Manchester City, e a segunda parte, por mais que o Liverpool tenha ganhado e que tenha aberto 8 pontos em relação ao Arsenal, e que simplesmente uma questão de tempo para que seja campeão inglês, uma questão sobre o elenco do Liverpool e que talvez possa, na Liga dos Campeões, fazer diferença a administração de minutos que o Liverpool está tendo até aqui na temporada. De Manchester City e Liverpool, quero falar sobre os problemas do Manchester City, e aqui dá para fazer um vídeo até um pouco mais filosófico, futebolisticamente, sobre o assunto, que é o modelo de jogo do Manchester City não estar funcionando. O modelo de jogo guardiolístico, né? Que é um jogo de muitos toques que servem para defender muitas vezes, que o seu adversário não tenha a bola, não consiga recuperar e que fique muito tempo sem ela, e que quando recupere você não permita que com muito pouco ele chegue à sua área e marque, que é o que está acontecendo com o Manchester City. A ideia do modelo é que o adversário tenha pouco a bola e que ele não possa aproveitar essa bola, não tenha bola de qualidade, por assim dizer. Que quando ele recupere a bola, rapidamente ela volte para o seu domínio e que você vá mentalmente, fisicamente e até taticamente passando por cima do seu adversário. Né? Que você vai tendo a bola, tendo a bola, tendo a bola. O jogador de futebol gosta de jogar com a bola no pé, não gosta de jogar correndo atrás, senão ele ia jogar outro esporte que não fosse futebol. E o modelo de jogo do Guardiola está baseado em ser muito seguro com a bola no pé, a partir daí gerar espaços, mas o controle é a base de tudo. A bola serve para ter controle e hoje a bola não serve para nada para o Manchester City. É meio que, por mais que o Guardiola seja careca, o último moicano vivo, a gente está vendo que o modelo guardiolístico é replicado em todos os lugares do mundo. Eu já falei isso numa ida minha ao Flow e eu repito onde for chamado a falar sobre, ainda que seja o meu canal. Todo time hoje do futebol mundial, de alguma forma, ele é influenciado pelo que o Guardiola fez nos últimos 15, 16 anos do futebol, desde 2009. Porque as maneiras de sair jogando, de se posicionar no campo de ataque, de girar a bola de um lado para o outro, isso já existia, o Guardiola potencializou e como os times dele ganharam muito, muita gente saiu tentando copiar. E também surgiu um anti-guardiolismo, uma contra-escola Guardiola, que passa muito pela escola alemã, por exemplo, de recuperar muito a bola rapidamente e ser muito agressivo no ataque, que mais ou menos o que tentava fazer o Jürgen Klopp, e o que tentaram fazer outros técnicos, o Mourinho muito mais fechado, mas, enfim, gerou uma escola anti-guardiolística no futebol. Então, ou você está influenciado pela forma do Guardiola ver futebol, ou pela forma dos anti-guardiolísticos, ou os que buscam um antídoto para o Guardiola, ver futebol. É muito difícil que hoje o futebol mundial escape de uma coisa ou outra. Muito difícil ver outra coisa, um outro time montado que não seja baseado em uma ou uma outra coisa no futebol, pelo menos em alto nível. E esse estilo guardiolístico vinha funcionando muito, muito bem com o Guardiola, porque até o Xavi, que talvez seja mais guardiolístico do que o próprio Guardiola, não conseguiu fazer isso à plenitude no Barcelona. O Luiz Henrique faz alguma coisa mais híbrida. Chegou meu almoço, foi mal. Dizia que o time do Luiz Henrique, o time do Paris Saint-Germain com o Luiz Henrique faz uma coisa mais híbrida, porque é um time que ataca com mais velocidade nesse momento da temporada, mas na primeira parte da temporada também era um time que atacava lento, que era exposto a contragolpes. A gente viu isso mais na Liga dos Campeões do que na Liga Francesa, com as derrotas que teve no início da temporada. O certo é que é um estilo pouco adaptável. Quando não dá certo, não existe um plano B, porque o plano B é fazer o plano A melhor ainda. E como não está dando certo essa temporada com o Guardiola, como em outros lugares mundo afora já deu certo por um tempo e errado por outro, não é um estilo que dá para adaptar, que dá para corrigir, para melhorar de outra forma que não seja fazendo aquilo ali e dobrando a aposta e triplicando a aposta, como não vem dando nada certo com o Manchester City. Eu acho que não é um problema do estilo, é um problema dos jogadores, porque o estilo dava certo até 8 meses atrás. O Manchester City tinha ganhado o campeonato inglês, na Liga dos Campeões tinha caído nos pênaltis para o Real Madrid. Então não acho que o estilo esteja esgotado, mas a falta de adaptabilidade dele talvez precise ser em algum momento melhorada
para que se tenha um plano B. O plano A este ano, por exemplo, deu errado, os jogadores, o fim de ciclo, a lesão do Rodri, tudo isso que aconteceu com o Manchester City, e que não tinha um plano B. E a gente vê como o time é muito dominado por equipes superiores, como o Real Madrid e o Liverpool, são hoje times melhores que o Manchester City, e que não existe resposta a não ser aquela vaga lembrança do que se fazia um tempo atrás e que agora não se consegue mais fazer. Vou colocar uma foto para vocês verem, no jogo agora contra o Liverpool, de onde a bola ficou. Só 17% no terço de defesa do Manchester City, 38% na intermediária e 45% perto da grande área do Liverpool. Isso daqui parece que é um massacre, que é um time martelando o outro sem parar, que o Liverpool estava tirando água do barco para tentar evitar um naufrágio. Só que se você assiste o jogo e não vê só as estatísticas, você vê que era um Liverpool muito confortável na defesa, que eu acho que aproveitou o primeiro tempo para meio que decidir o jogo. No segundo tempo não tinha muita perna para sair, mas não se desesperou atrás. Eu acho que se tivesse saído um gol do Manchester City, o jogo teria virado um caos, porque o Liverpool estava muito cansado, e vai ser a segunda parte do vídeo aqui que eu vou explorar isso. Mas a gente já viu quando dava certo esse modelo do Manchester City, que normalmente esse tipo de jogo, com 45% da bola perto do gol adversário, que ele acabava ganhando, ou que se ele não ganhasse, ele não ganhava por conta dessas coisas que futebol tem disso, né? De vez em quando, uma escapada do adversário, uma bola desviada e alguma coisa. Não é o caso, e não é nem exceção, que nessa temporada o Manchester City fique muito com a bola e que não consiga fazer nada com ela, e com muito pouco bola que tem o adversário, que ele consiga fazer 1, 2, 3, 4 gols, como fez o Tottenham, para cima do Manchester City. Ou seja, ataca mal e depois defende mal. Não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Tanto que se a gente for ver, aqui eu estou mostrando onde a bola esteve, o número de passes, mas tem uma estatística aqui acima que é toques na grande área. O Liverpool, que quase não foi, tocou 27 vezes na área do Manchester City. O Liverpool, que ocupou muito pouco seu campo de ataque, tocou 27 vezes na bola na área do Manchester City. E o Manchester City, que teve esse aplastamento, que teve esse volume todo, só tocou na bola 40 vezes na área do Liverpool. É pouco para a quantidade que criou. Para um jogo normal, 40 toques na área é bastante. Mas para o que criou o Manchester City, é muito pouco. Não criou basicamente nada contra o time do Liverpool. Então me chama a atenção como tem essa vaga lembrança do que fazer, quer ficar com a bola no campo de ataque, quer empurrar o rival para trás, quer girar a bola de um lado para o outro buscando espaço, mas a total incapacidade do Manchester City de achar esses espaços e a alta vulnerabilidade dele quando o adversário tem a bola, quer dizer que o seu plano A não dá certo, que o seu plano ofensivo não dá certo, porque você não consegue atacar com qualidade, e o seu plano defensivo dá muito errado, porque você se defende com qualidade quase nenhuma. Tem algumas coisas que mostram essa dificuldade do Manchester City em definição, e que não é finalização, é definir jogada, é a partir de um momento fazer alguma coisa com a bola no campo de ataque, que mais que seja ocupar o campo de ataque. Jeremy Doku teve uma alta nota, se a gente for ver em estatísticas, ele teve uma nota alta e pareceu ser o jogador mais incisivo do Manchester City, que levou mais perigo, que alguma coisa acontecia quando a bola chegava no pé dele. Ele conseguiu 15 dribles de 20 que ele tentou, realmente driblou muito bem, só que o Doku só deu 2 passes-chave, teve um para o Marmouche, que nem havia drible, né, que ele busca marcação pelo lado do campo e uma enfiada de bola em diagonal para o Marmouche, e teve mais um outro passe-chave, um chute no gol, um chute bloqueado. Dos 5 cruzamentos que ele tentou, nenhum foi correto. Um jogador que consegue driblar, é um jogador de 1 contra 1, você entrega a bola para ele, para que tenha alguma coisa mais do que toca para cá, toca para lá, quando a bola chega no Doku, acelerar e fazer alguma coisa. Driblou, só que o Liverpool estava tão confortável, com as coberturas tão prontas, que o drible do Doku, que normalmente era para cima do Arnold, tenho aqui a estatística, eu vou passar daqui a pouco, o Arnold foi driblado 10 das 12 vezes que tentaram. De 12 dribles que tentaram para cima do Arnold, ele só levou melhor em 2. É um jogo defensivo bastante difícil do Arnold contra o Doku, mas que depois desse drible pouca coisa acontecia. Por quê? Porque dentro da área não tinha uma chegada de segunda linha, um jogador que se antecipava. Normalmente ele driblava e a marcação já estava em cima de cobertura. O Konaté fez um grande, grande jogo. Então, apesar de ter entregado a bola para o Doku para ele tentar 1 contra 1, não conseguiu muita coisa. O Savinho, por exemplo, deu 4 passes-chave. Deu 4 contra 1 do Doku. Muito mais do Savinho pelo outro lado do que o Doku conseguiu. Falei dos zeros de tentativas de cruzamento, 5 do Doku, 0 certas.
Savinho tentou 4 errados. Foden tentou 4 cruzamentos, 4 errados. Marmouche tentou 8 cruzamentos, 2 certos. Se a gente for somar isso daqui, dá 16, 21 cruzamentos só desses jogadores, Marmouche, Foden, Savinho e Doku, 21 cruzamentos e 2 corretos. Porque a defesa do Liverpool foi muito bem dominando a área. De vez em quando eu falo isso, né, de zagueiros que dominam a área. A gente teve de cortes da defesa do Liverpool, 5 do Konaté, 9 do Virgil van Dijk, e mais 5 do Arnold, 4 do Gravenberch e 4 do Robertson. Cortes. A bola é cruzada, você rebate ela para o outro lado. Defesa do Liverpool e mais aqui o primeiro volante, né? Os 4 defensores mais o primeiro volante, funcionaram muito bem em conseguir afastar os cruzamentos do Manchester City, que não tinha muito mais o que fazer do que isso. Era 1 contra 1 e tentar mandar a bola para a área, 1 contra 1 e mandar a bola para a área. E estava muito bem posicionada a defesa do Liverpool para não sofrer tanto. Finalizou 16 vezes o Manchester City e só 2 no alvo. 8 chutes bloqueados, porque a defesa do Liverpool estava muito presente para bloquear e para impedir que alguma coisa se criasse dentro da grande área deles. E ainda tiveram 6 chutes para fora. Dos 16, 2 bloqueados. Dos 16, 8 bloqueados, 2 no alvo e 6 chutes para fora do time do Manchester City. Chama atenção isso, que o Arnold, num contra um, teve muita dificuldade, nos cortes foi melhor, mas a dificuldade que ele tem em 1 contra 1 defensivo é muito grande, e apesar da vitória do Liverpool por 2-0, essa estatística aqui chama muita atenção. De 12 vezes que tentaram driblar ele, 10 vezes levaram a melhor. É um lateral ofensivo, mas que na defesa tem essas dificuldades. E que apesar dos dribles do Doku, nada aconteceu para o Manchester City. Não levou sensação de perigo quase que em momento nenhum. Parecia um time que não sabia o que ia fazer quando atacava. O Liverpool no ataque, eu quero mostrar também uma foto que mostra bem o posicionamento médio dos jogadores do Liverpool. Primeiro que é muito defensivo, né? Dá para ver como o posicionamento médio do time é lá atrás, perto do Alisson, mas os 4 jogadores de frente quase que em linha. Tem feito isso o Arne Slot nas últimas partidas, que é abrir Luiz Dias de um lado, Salah do outro, e ao invés de colocar um atacante, que de vez em quando ele coloca ou o Luiz Dias de 9 ou o Gakpo, ou eles revezam, colocar 2 meias chegando, Curtis Jones e Szoboszlai. Szoboszlai com a 8, Curtis Jones com a 17. Era um jogo para contra-atacar, então você fortalecia o meio e muitos jogadores chegando de segunda linha, como por exemplo saiu o gol, o segundo da partida, o gol do Szoboszlai, chegando de segunda linha depois de uma jogada do Mohamed Salah. É interessante porque você deixa de ter um 9 para fixar zagueiro, um jogador que fique entre os 2 zagueiros simplesmente para ocupar alguém. Os 2 zagueiros adversários ficam muito sem referência, porque você tem 2 jogadores muito abertos como Salah e Luiz Dias. E quando você chega com a defesa, eles levam vantagem no contra 1, o zagueiro tem que sair de cobertura, vem jogador de segunda linha para finalizar a jogada. É uma estratégia interessante, é um detalhe tático interessante, que até um 9 pode servir também para arrastar algum zagueiro, para que algum zagueiro não possa saltar no jogador de segunda linha, mas que fez muito bem. E tem feito alguns momentos da temporada, especialmente nesse jogo que fez bem, o Arne Slot. Mais jogadores no meio, para impedir que a posse de bola do Manchester City desse em algo, e na hora de atacar esses caras chegavam de segunda linha para finalizar as jogadas. Deu certo no primeiro tempo, no segundo poderia ter dado certo também, mas teve o gol em impedimento do Liverpool, que seria o terceiro. O jogo já estava praticamente definido, a não ser que o City fizesse um gol, que aí eu acho que a psicose que entrou na cabeça dos jogadores do Liverpool contra o Wolverhampton e depois de um empate contra o Aston Villa poderia voltar e poderia gerar um pouco mais de caos no final do jogo, mas o City não teve nem perto de fazer o primeiro. Sobre o Liverpool, gente, virando página, vai ser campeão inglês pela vantagem que tem, pelo futebol que joga, que já foi mais exuberante, mas que ainda é bom, e pelos problemas que o Arsenal tem, com muitas lesões, que vai ser difícil, que o Arsenal mantém atuada até o final da competição. São 11 rodadas faltando, com o Liverpool com 8 pontos de frente, 8 pontos são 3 rodadas, então acho muito difícil que o Arsenal consiga chegar, pelo que o Arsenal não acho que vai conseguir manter de ritmo, e pelo que o Liverpool mantém, apesar de um jogo um pouco mais menos brilhante nesse momento, um jogo um pouco mais cinza do Liverpool nesse momento, vai ser campeão inglês. A grande coisa é a Liga dos Campeões. Já tem uma eliminatória muito difícil com o PSG, se passar vai ter muito provavelmente um confronto direto com o Aston Villa, e se passar aí pode vir qualquer coisa, pode vir Arsenal, pode vir Atlético de Madrid, pode vir Real Madrid, pode vir adversários muito duros em semifinal e final. A Liga dos Campeões cá entre nós é isso que se espera, né? Que sejam confrontos duros, já a partir de qualquer mata-mata pode aparecer qualquer coisa. O momento do Liverpool não é exuberante, muito pela questão física. Me pareceu muito cansado no segundo tempo contra o Manchester City, e se a gente pega para ver os dados, não preciso falar nada.
dos jogadores do Liverpool na temporada, a gente vê como os minutos são muitos para o time titular. Os 11 jogadores com mais minutos do Liverpool são os 11 titulares catedráticos do Arne Slot nessa temporada. Van Dijk é o primeiro, 3.237 minutos. O Salah é o segundo, Gravenberch, McAllister, Arnold, Robertson, Szoboszlai, Luiz Dias, Konaté, Alisson e Gakpo. São os 11 considerados titulares. Em relação a esse jogo contra o Manchester City, o Gakpo começou no banco e começou jogando Curtis Jones, que é o 12º jogador. O Gakpo tem 2.099 minutos. É o 11º jogador com mais minutos da temporada do Liverpool. O Curtis Jones, que é o 12º, tem 1.758 minutos. A diferença do Gakpo para o 12º jogador já é aqui de mais de 250 minutos, 270 minutos. É de 3 jogos completos do 11º para o, em teoria, primeiro reserva. 3 jogos completos de minutos é muita coisa. Curtis Jones é o 12º, Darwin o 13º, e do Curtis Jones para o Darwin, que é o 13º, é 1.758 minutos. Para 1.710 está pertinho. Aí depois vem o Kelleher, que é um goleiro, que jogou porque estava machucado o Alisson. Eu nem vou contar goleiro nisso daqui. E depois o Tsimikas, 1.216 minutos. A diferença do Darwin para o Tsimikas já é de 500 minutos. Já é de 500 dividido por 90, quase 6 jogos. Mais do que 5 jogos completos do segundo reserva para o terceiro reserva. Se a gente pega a diferença do 11º titular, que é o Gakpo, para o terceiro reserva de linha, que é o Tsimikas, 883 minutos de diferença. 9,8 jogos completos. Isso aqui é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Do 11º titular para o terceiro reserva, você ter 10 jogos de diferenças de minutos jogados, de carga, para os titulares em relação aos reservas mais utilizados. Eu nem estou falando dos menos utilizados. Para os reservas mais utilizados, tem 10 jogos de diferença já. E a tendência é que você jogue com muitos titulares até o final, né? Agora nos momentos mais importantes. Eu vou comparar... tem mais uma coisa. Os 2 jogadores com mais minutos, Virgil van Dijk e Salah, os 2 com mais de 3.000 minutos, são jogadores de 33 e de 32 anos de idade. Se cuidam muito, são muito profissionais, olha aí a quantidade de jogos que ele tem, são jogadores que raramente se machucam, mas a gente está chegando no momento decisivo da temporada, no momento de mata-mata de Liga dos Campeões, e os jogadores com mais minutos nas pernas são jogadores com mais de 30 anos de idade. Eu vou comparar com o Atlético de Madrid, que para mim tem o elenco mais bem montado da Europa. Não tem jogadores tão brilhantes, não tem um Salah, não tem um Van Dijk, embora tenha bons jogadores, muitos bons jogadores do Atlético de Madrid. A diferença é que o Atlético de Madrid tem muitos jogadores. E o Simeone utiliza muitos jogadores. O Atlético de Madrid vai chegar ao final da temporada acelerando. Tem muito time que não consegue mais passar, que já forçou tudo que tinha de motor. E o Atlético de Madrid ainda tem espaço para acelerar mais. O Atlético de Madrid, jogador mais utilizado na temporada de linha, porque o primeiro é o Black, não vou contar goleiro, é o Griezmann com 2.574 minutos. O Griezmann só seria o 5º jogador mais utilizado pelo Liverpool. O jogador que mais jogou pelo Atlético de Madrid tem a minutagem do 5º jogador do Liverpool. E só com 17 minutos mais do que o Arnold e com 75 minutos mais que o Robertson. É muito parecidinho ali, né? Do 6º e 7º do Liverpool, o Griezmann está muito perto. Ele está longe, ele tem 800 minutos menos do que o Van Dijk. Isso o Griezmann. Se a gente for pegar o 11º jogador de linha do Atlético de Madrid, é o Gil Simeone, 1.729 minutos. O 19º jogador de linha do Atlético de Madrid mais utilizado é o Ángel Correia, com 1.116 minutos. A diferença do último titular, do 11º do Atlético de Madrid, para o 19º jogador, para o 8º reserva, é de 613 minutos. Do último titular para o 8º reserva. Do Liverpool, a diferença do 11º titular para o terceiro reserva é de 880 minutos. Tem 3 jogos de diferença, basicamente, entre o terceiro titular do Liverpool e o 8º titular do Atlético de Madrid. E olha que o Gil Simeone tem 1.729 minutos, que é 300 minutos menos que o Gakpo, o 11º do Liverpool.
Talvez esses números estejam claros na minha cabeça e na de vocês não, pelo como estão falando aqui, minutos e tal, mas pelo menos essas diferenças dá para entender, né? Que o oitavo jogador reserva mais utilizado pelo Atlético de Madrid tem mais ou menos a mesma proporção do que o terceiro do Liverpool. Olha o tanto de jogador que o Atlético de Madrid tem sendo rodado, o que faz com que os titulares joguem menos. Tem muito mais equilíbrio do Atlético de Madrid do que do Liverpool, que tem isso daqui de titulares e isso daqui de reservas. O Atlético de Madrid, você diminui essas linhas e você aumenta essas linhas. Você mantém muito mais equilibrado. Tanto que eu vou fazer um vídeo nesta terça do Atlético de Madrid, porque vai jogar agora 3 vezes contra o Barcelona, vai jogar 2 vezes com o Real Madrid, vale a pena colocar a lupa no Atlético, porque vai jogar contra os grandes e porque é um time candidato a tudo essa temporada, que vai mostrar, porque esse vídeo eu já estou com ele quase todo preparadinho, que vai mostrar como o Atlético de Madrid faz muitos gols no final do jogo, porque tem gasolina no tanque, e utiliza muitos jogadores do banco de reserva para ganhar jogos também, muitos e muitos gols marcados por jogadores que saem do banco, eu vou mostrar isso. Me preocupa muito essa questão do Liverpool, pensando em mata-mata, e que pode ter lesão, que pode ter prorrogação e que não consiga, e que se o jogo não é decidido muito rápido, o Liverpool vai sofrer muito em mata-mata, e já pode ser contra o PSG, que é um time espuletado, vai sofrer muito no final das partidas. É isso daqui, meu povo, sobre o impotente Manchester City, que não sabe atacar e não consegue defender, contra um seguro Liverpool, que fez o que tinha que fazer no primeiro tempo, e respirou no segundo para aumentar a vantagem sobre o Arsenal, que tinha caído na rodada passada e agora chega a 8 pontos, e para ficar muito perto do campeonato inglês. E do Liverpool, cuidado com esses minutos nas pernas. Esse time pode chegar muito cansado na hora de decidir a temporada europeia, porque a temporada inglesa o Liverpool já decidiu muito bem no campeonato doméstico. Valeu, gente! Muito obrigado por vocês. Tem uma porrada de vídeos saindo daqui a pouco, tá? Tem o vídeo do Cruzeiro, amanhã tem vídeo do Atlético de Madrid, amanhã à noite tem pós-Barcelona Atlético de Madrid. É provável que eu faça pós-Real Madrid Real Sociedad também, outro jogo da semifinal da Copa do Rei da Espanha. Enfim, tem muita coisa, então se você quiser conteúdo de futebol neste perfil que eu faço, se inscreve aqui e curte o vídeo para ajudar a chegar a mais gente também. Enfim, vocês sabem o que tem que fazer. Valeu, gente. Boa semana para todo mundo aí. Recheada de juízo e de café. Valeu.